Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação do Macron na França, que parece que está bastante complicada no final das contas, tá? Vocês lembram, há um tempo atrás, o Macron convocou uma eleição surpresa que deu um resultado que ele não esperava. Ele achava que o partido dele ia recuperar a maioria na Câmara, mas não recuperou. Acabou ficando tudo dividido, né? 3 partidos divididos lá na França. A extrema esquerda, o centro e a direita, né? E no final das contas ninguém consegue nenhuma opção, ninguém consegue ir a lugar nenhum. E agora o Macron, que tinha indicado um primeiro-ministro do centro, acabou esse primeiro-ministro sendo retirado do parlamento. Ele foi retirado da presidência lá do cargo de primeiro-ministro lá na França, né? Isso gera um problema para o parlamento lá, tá? Vamos entender esse assunto aqui, o que isso muda no final das contas, né? Essa notícia foi sugerida por Libertário Aristocrata, Ambev destruiu a Pepsi com essa receita e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Só relembrando o que aconteceu, teve uma eleição para o Parlamento Europeu, né, então para os deputados do Parlamento Europeu, em que a direita lá na França, né, da Marine Le Pen, que o pessoal chama de extrema-direita aqui, né, ganhou muitas cadeiras no Parlamento da União Europeia, né? E aí o Macron ficou todo chateadinho com isso, porque o partido dele parece que foi aniquilado no Parlamento da União Europeia, e decidiu chamar uma eleição na Assembleia Nacional lá na França, né? A Assembleia Nacional é o parlamento deles lá, o congresso deles lá, né? E, bom, por que ele fez isso? A expectativa dele é que o partido dele ia ter a maioria absoluta, né? O pessoal ia votar no partido dele, coisa e tal, e ele ia ter a maioria absoluta. Só que não foi isso que aconteceu. Se ele tivesse ficado quieto, do jeito que ele estava antes, ele não precisava ter feito nada, ele não precisava ter chamado essa eleição. É que ele achou que ele ia melhorar a situação dele e chamou essa eleição. E aí o que aconteceu? A esquerda ganhou a eleição, mas ganhou sem a maioria, né? Ficaram, na verdade, 3 forças meio que equiparadas ali, a extrema esquerda, o centro e a direita, né? E o que aconteceu nessa situação? O pessoal ainda falou assim, não, porque tá vendo, a esquerda ganhou, a extrema direita ou a direita perdeu lá na França, que a Marine Le Pen perdeu, sendo que eu já expliquei isso, eu fiz um vídeo na época explicando que não, ao contrário, ela ganhou, né? A direita hoje na França tem mais cadeiras no parlamento do que tinha antes. Aumentou a participação. É verdade, ela não conseguiu a maioria. Havia gente que achava que ela conseguiria a maioria das cadeiras no parlamento. Isso realmente não aconteceu. Mas isso não é perder. Ela ganhou cadeiras, ela aumentou a participação dela no parlamento francês. Quem perdeu, de fato, foi o partido do Macron. Ou seja, o que ele se fudeu foi isso. Ao invés, ele achava que o partido dele ia receber os votos anti-extrema-direita, mas quem recebeu foi a esquerda. E aí o Macron ficou ainda mais sem apoio, né? Então essa é a situação atual no parlamento francês. São 3 forças, mais ou menos do mesmo tamanho, e que uma não concorda com a outra. Aí o que o Macron fez para tentar continuar governando, para escolher um primeiro-ministro, né? Ele escolheu o cara do centro, né? Que era o cara mais que não fedia nem cheirava nessa história. Só que o que aconteceu agora na discussão do orçamento? Olha que coisa, né? Esse negócio de discussão do orçamento tá dando o que falar nesse final de ano, cara. Um monte de gente dando golpe, tendo problema, não sei o que lá. Apesar de que isso daqui não foi um golpe não, tá? Os deputados derrubaram o primeiro-ministro, isso é constitucional lá. É só os deputados fazerem o tal voto de desconfiança. Se passar, o primeiro-ministro cai, né? Isso é normal em países parlamentaristas ou semipresidencialistas, como é o caso da França. Então o que aconteceu foi isso. Por quê? Porque quando ele escolheu um primeiro-ministro do centro, ele desagradou a extrema esquerda e a direita. E aí os dois se uniram e derrubaram esse primeiro-ministro agora. Foi o primeiro-ministro mais curto da história da França, foi esse primeiro-ministro indicado pelo Macron agora do centro, né? O nome do cara foi Michel Barnier. Michel Barnier durou pouco tempo com essa história. Mas o pior não é nem a queda do Barnier, é o fato de que o Macron agora não tem alternativa. O que ele vai fazer? Ele vai botar um cara de esquerda, ele vai se ferrar para a eleição de 2027. A eleição de 2027 troca o Macron, tá? O Macron vai ter que sair, ele não pode se candidatar à reeleição mais. Só que, é lógico, o partido dele quer que ele indique o sucessor dele, né?
Só que do jeito que a coisa tá, já está ruim agora. Se botar alguém da esquerda vai ficar pior ainda. E o grande risco, que inclusive é o objetivo da direita lá da Le Pen, é justamente a direita fazer o próximo presidente. Lá na França, como eu falei, é um regime semipresidencialista em que o presidente tem muito poder, o Macron tem muito poder. O primeiro-ministro, na verdade, não tem tanto poder assim no final das contas. Por isso que vai ficar sem e não vai fazer diferença. O grande problema dessa história é isso, é a indefinição. Porque agora o Macron, que não tinha um problema, ele não tinha esse problema com o primeiro-ministro, ele tinha uma coligação que bem ou mal tinha ali a maioria na Câmara, ele conseguia manter o governo dele. Ele comprou uma briga com essa eleição que ele chamou lá atrás e agora ele se ferrou nessa história porque não tem como fazer. Qualquer um que ele indique, se ele indicar alguém da esquerda, vai juntar o centro e a direita para derrubar o cara da esquerda. Se ele indicar alguém da direita, vai juntar a extrema esquerda e o centro para derrubar o cara da direita. Ou seja, o Macron não tem como fazer um governo de coalizão, como fazer um governo estável na França do jeito que está. A única saída seria a renúncia do Macron e a convocação de eleições mais recentes. Isso pode acontecer na França? Eu acho que não. Dificilmente o Macron vai sair antes de 2027. O que ele vai fazer é ficar empurrando com a barriga. Vai colocar um primeiro-ministro lá, vai que o cara dura mais 2, 3 meses, depois bota outro primeiro-ministro, fica mais 2, 3 meses, bota outro primeiro-ministro e vai levando desse jeito. Não tem muito que ele possa fazer, né? Essa é o problema. Aqui estão falando aqui, não, que o primeiro-ministro foi deposto pelo parlamento da França, deposto como se fosse um golpe. Não, não é golpe isso. Isso está previsto na Constituição deles lá, né? Existe esse voto de desconfiança que você pode tirar o primeiro-ministro. Então não tem nada de errado nessa ação aqui, né? O pessoal está chorando por quê? Porque é uma coisa contra o Macron. O Macron está ficando feio nessa história, está ficando ruim essa história para o Macron. Para nós brasileiros é uma coisa ótima, porque você sabe que o Macron é plenamente refém dos agricultores franceses que ferram com o Mercosul, que ferram com a agricultura do Brasil, querendo impedir a exportação de produtos agrícolas para a Europa, né? Então, assim, o Macron se enfraquecendo, não vejo problema nenhum. A questão toda é que não tem muita alternativa lá. Vocês sabem que a direita lá, ela também vai ser totalmente favorável aos agricultores franceses e não vai ter nenhuma chance de fazer acordo com o Mercosul, esse tipo de coisa, né? Então, na verdade, não tem muito o que fazer nessa história nesse sentido. O Macron mostra só o problema que está enfrentando essa esquerda lá na Europa como um todo. A gente tem a impressão de que a direita está crescendo aqui na América Latina, lá nos Estados Unidos e coisa e tal, e está crescendo com certeza, mas às vezes fica com a impressão de que na Europa não tem isso. A Europa ainda está muito para trás e coisa e tal, ainda está muito socialista e coisa e tal, mas na verdade não. A Europa tem crescido bastante, a gente vê também o Chega lá em Portugal crescendo bastante, os movimentos de direita estão crescendo em todo mundo. É lógico, tem características próprias em cada lugar, não é a mesma coisa, não é um movimento unificado como é a esquerda, diga-se de passagem, mas é um movimento que está crescendo no mundo todo. E o Macron se ferrou com essa história aí. O Macron está enrascado com essa história do primeiro-ministro aqui. Vai continuar governando até o final do governo dele, é verdade, não vai ter nenhum problema de parar, de interrupção, coisa e tal, mas vai ser um governo meio morto, ele não vai conseguir fazer nada porque o primeiro-ministro ele vai ter que ficar trocando porque não tem como formar um consenso nesse governo da França. E ele não pode chamar mais eleições agora porque ele já queimou essa carta, justamente a carta que ele não deveria ter queimado na história, né? A única saída para resolver esse problema seria a renúncia do Macron e a convocação de novas eleições, mas ele não vai ter coragem. O Macron não vai ter coragem de fazer isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.